Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar do LGCP11, né? O Fundo Imobiliário aí de Logística, tá? Do Inter, o LGCP Inter Fundo de Investimento Imobiliário. Tem muita novidade aqui, muita movimentação que eu preciso te falar exatamente nesse momento, mas antes vamos passar rapidamente por algumas características mais gerais, se você ainda não conhece, tá? Vou colocar aqui bem grande para quem está vendo pelo celular. O ticker é o LGCP11, tá? Como eu falei, ele é um fundo imobiliário do setor de logística, tem uma taxa de administração de 0,46% sobre o PL, tá? Uma taxa baixíssima, diga-se de passagem. Essa taxa já inclui a administração, a gestão e a administração imobiliária. O fundo não tem taxa de performance, tá? Então, do ponto de vista de custo, ele é um fundo realmente muito interessante, tá certo? Então, para quem tem gente que é meio aficionada por isso, né? Então vai gostar do LGCP, tá? Ele tá também com um desconto muito interessante, tá? De 102,68 para 8,588. A gente vai ver com mais detalhe essa questão do desconto, tá? Mas já é um fundo descontado, então só agora, só nesse início a gente já viu que ele é descontado e tem baixo custo ali, né, de manutenção. O fundo distribuiu 73 centavos por cota, né, o que dá um yield anualizado de 10,2, que é pegar o valor da cota e, né, o valor distribuído, um yield mensal de 0,85, tá? O que para um FII de tijolo é bastante coisa, né? Vacância de 0%, né? Então, um fundo de tijolo também com vacância zerada é uma raridade, eu diria. A inadimplência pontualmente aqui foi um pouco maior, de 6,6, ele explica por quê, a gente já vai chegar lá. E o patrimônio está de 398 milhões, tá? O fundo acabou de concluir a sua quarta emissão no valor de pouco mais de 80 milhões de reais para fazer algumas aquisições. Está aqui alguns destaques. Você tem a vacância, né, pelo 7º mês consecutivo zerada, então ele é um fundo que historicamente sempre trabalhou com uma vacância muito baixa ou zerada, né? Não é à toa 7 meses consecutivos de vacância gerada, não é, né, uma coisa muito comum da gente ver, tá? E um aumento aí no número de cotistas também. Enfim, o fundo vai trazer para a gente algumas novidades. A gente já viu um rendimento analisado de 10,20, tá? Lembrando, claro, os fundos imobiliários são absolutamente isentos, tá? De imposto de renda. O fundo, né? Ele, como eu falei, ele está passando por várias movimentações. Uma delas aqui do ponto de vista comercial foi do ativo Gaioli, tá? Que tem um fato relevante já, uma empresa que vai sair, tá certo? Então, o fundo celebrou ali o instrumento de locação, tá? Numa área ali de mais de 2.000 e aqui 1.700, com um valor de face de 20 a 19% maior do que o praticado atualmente. Então, você tem um inquilino hoje que paga um determinado valor, né, que ele já está de saída, está fazendo as obras lá de saída, e as novas locações que foram feitas, né, já teve um valor maior do que atualmente. Então, se assumindo que o fundo vai conseguir locar 100% desse ativo também a um valor maior do que estava, então foi até bom ele ter saído, né, que inclusive vai aumentar aí as receitas do fundo, tá certo? Como eu falei, né, o fundo está fazendo ainda as obras ali de adaptação, né, que ele está vazando, e a vendedora também garantiu ao fundo ali a receita da locatária, né, mundial, que é que está vazando, até maio de 2025. Então, você tem uma renda mínima garantida até lá, e até lá o gestor vai ter que, né, se virar para poder locar de novo, né, esse ativo. Tá? Diga-se de passagem, o gestor aqui, a gente gravou uma entrevista com ele. Semana que vem a gente vai estar gravando uma nova entrevista que ele vai poder dissecar aqui, explicar melhor tudo que a gente vai falar aqui, tá? Mas ele já tinha adiantado isso, eu lembro, na entrevista, que ele estava com uma perspectiva de alugar até por um valor maior do que estava saindo, tá? Então, reciclagem, né, do portfólio com essas emissões que o fundo fez, né? Ele ainda fez uma alienação aqui de uma fração ideal que ele tinha de 46,25 de um outro ativo dele de Goiânia, tá? Que inclusive vai ser usado para pagar ali o aumento de participações que ele teve em outros ativos, tá? Então o valor a venda foi pelo valor patrimonial, tá? Equivalente ali a mais 12% acima do preço de aquisição, o que vai gerar um potencial ali de reajuste de R$ 3,54 se a gente levar em consideração só essa venda. Lógico que ele vai usar ali toda ou uma parte, aí vai depender do gestor, para poder amortizar as compras que ele fez, mas enfim, é de fato um valor
por cota muito significativo, tá certo? Então, o fundo também teve durante esse mês aqui um outro fato relevante, né, que informou aí a lavratura da escritura da fração ideal, então a venda que já está ali, né, consolidada, tá certo? E na terceira emissão também, ele adquiriu, né, frações ideais ali, adicionais em 4 ativos do portfólio, enfim, isso a gente vai ver com uma forma resumida aqui que ele dá. O fundo ele também já vale a pena destacar que ele vai ter um cap rate, né, de largada um pouco maior, isso aí você precisa ficar atento, uma notícia positiva, mas que não dá para perpetuar tanto, né, já que essas aquisições que ele fez, nessas compras aí das frações ideais, ele já vai receber 100%, então ele recebe 100% da receita no primeiro momento e vai, né, somente pagar parceladamente, né? Então, inicialmente você vai ter um cap rate maior aí, está aqui a quantidade de parcelas, não vamos entrar ali, né, cada um, tá? Então, conforme o estudo aqui de viabilidade, está a projeção da distribuição média de dividendo nos 12 meses subsequentes à quarta emissão, que acabou esse mês, é de 82 centavos por cota, né? Então, está aqui um pouco do resumo, tá? Por todas essas emissões aí que a gente falou, ele traz aqui de forma um tanto resumida. Então, no ativo, né, Gaioli, ele aumentou a participação, né, então ele saiu de uma participação total ali, né, de 48,80 para uma participação de 80%, tá, com as novas áreas. E no ativo Viana 1, que fica no estado de Espírito Santo, tá, ele saiu ali de 45% para 80% também. Em contrapartida, ele está vendendo, tá, o ativo de Goiânia, vai sair a fração que ele tinha, então para o fundo, né, o saimento é uma saída integral, tá, de menos 46,25, que é o que ele tinha, então ele vendeu ali a sua fração no ativo Goiânia e aumentou participação aqui no Gaioli, que fica em Guarulhos, e em Viana, tá certo? Então, aqui um pouco, né, desse fluxo de amortizações, pagamentos, recebimentos, tá? Você ainda vai ter ali restando uma questão de caixa que vai ter que ser equacionada, e a gente vai perguntar ao gestor, né, qual a ideia dele, até agosto de 26, então só ano que vem, uma fatia ali de 9 milhões de reais, que, diga-se de passagem, é um valor, né, relativamente baixo, né, muito dinheiro para a gente, mas se tratando de um fundo, 9 milhões é uma pechincha quase, tá? Então tá aqui um pouco do histórico, né, do rendimento aqui, 9% acima do anunciado na terceira emissão, né? A gente já viu um dividend yield anualizado de 10,20, mas você teve ali um crescimento significativo, né, de setembro de 23 para outubro, né, começou a pagar na faixa de 70 e mantém ali uma faixa de 72, 73 desde então, tá certo? Aqui, do ponto de vista de resultado, ainda, né, o fundo ele não tem ali outros fundos imobiliários, né? O pouco que ele tem em caixa, ele não inventa, né? Coloca em caixa mesmo, e a grande receita é realmente das locações dele. Tem um resultado não acumulado distribuído aí de pouco mais de 16 milhões de reais, tá certo? Então, no comparativo, o desempenho dele não é muito bom, tá? Se você considerar, claro, o valor da cota mais rendimento, ele até ganha do IFIX, mas perde para o CDI, e se você considerar o valor da cota, está bem machucado, o cotista do LGCP está sofrendo já tem um tempinho, tá certo? Então, com esse desconto também, né, ele está pagando um dividend yield anualizado maior do que a média, né? Então ele pagou ali esse mês, né, 10,20 contra 9,11, né, dos outros FIIs de logística, ele não tem medo, ele coloca aqui, né, ele dá nome aos bois aqui, a cesta de fundos que ele considerou, né, o TRBL, XPIN, GGRC, VILG, XPLG, LVBI, Bresco e HGLG, os principais fundos aí de logística, ele está pagando acima da média todos esses fundos aí, tá certo? Em termos de número de cotistas, ele veio crescendo, né? Esse mês ele até caiu um pouco, praticamente manteve estável, né? E você vê que a cotação também não avançou muito, tá certo? Em termos de vacância física, né? Como eu falei, ele historicamente sempre teve uma vacância muito baixa, tá? E tá zerada, né? Desde janeiro de 24. É um fundo que consegue realocar muito rapidamente, tá? Sempre foi uma característica do LGCP. Inadimplência, você tem algum nível ali, né, de variação, porque são muitos locatários,
em julho, né? Foi ali para 6,6 pontualmente. Ele explica ali que são apenas 3 locatários que tiveram algum problema, tá certo? Permanência dos locatários, né, no portfólio, isso aqui não é o prazo do contrato, é a permanência aqui dos locatários, né? Você vê que 68% já estão com o fundo há mais de 5 anos, tá certo? E agora sim, o vencimento dos contratos, aí sim, é sempre outra característica desse fundo um pouco diferente dos demais, é que você tem sempre uma grande quantidade de contratos a vencer em um período próximo, né? Você tem aí 18,5 a vencer em 2024, 35,6 a vencer em 2025, e o mercado acaba cobrando um prêmio, né, sobre isso, mas historicamente isso não tem sido problema, a gente vê na taxa de vacância que é extremamente baixa, então, assim, faz parte da característica desse ativo, né? Essa rotatividade, mas do mesmo jeito que sai, historicamente também tem entrado, tá certo? Tanto é que ele coloca aqui, né, o prazo de relocação de ocupações distratadas, é quando o inquilino vai embora, né, cancela ali o contrato, em média, em 1,1 mês, a gestão já consegue realocar, tá certo? Aqui a gente chega mais uma visão um pouco mais técnica do portfólio, né? A distribuição da ABL, ainda, né, nos seus moldes ali atuais, né? Não é já com todas esses fatos relevantes, né, que tiveram, tanto é que tem um ativo de Goiânia aqui respondendo por 30,5, tá? Aqui a distribuição da receita e a distribuição geográfica, né, vai perder um pouco da distribuição, da diversificação geográfica, porque Goiânia vai, né, sair daqui, então vai ficar mais concentrado realmente no Sudeste, né, ele vai ter presença ali nos 4 estados do Sudeste, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, saindo aí da terra de Goiás, tá certo? Então, atualmente, né, são 5 estados, 2 regiões, vai passar a ser 4 estados e uma região, 54 clientes, né, galpões modulares, por isso essa rotatividade, tá certo? E segmentos de atuação aqui, né, farmacêutico, logístico, alimentos, e-commerce, enfim. Tá aí, a grande maioria é mês de reajuste IPCA, né? Você tem ainda uma parcela relativamente boa ainda até o final do ano, para ver se a gestão vai conseguir aplicar de fato todos os reajustes que estão previstos, embora o IPCA não esteja tão alto, mas seria importante, né, aplicar ali, com certeza vai aumentar a receita do fundo, tá? Então aqui a gente vê a ocupação por empreendimentos, tá? Contagem, né, 100%, Goiânia 100%, está tudo 100%, né, fechou tudo 100%, porque a vacância está zerada, então naturalmente todos os ativos estão zerados de vacância, né? Você vê realmente que ele sempre trabalhou com um histórico muito baixo, né? Aqui você tem um pouco do que a gente falou, né? Esse aumento aqui da quarta emissão, que aumentou 35 no Viana, 31 no Gaioli, né? Ambos vão chegar a 80, e Goiânia, né, que vai realmente sair do fundo, aqui um pouco do histórico, né? A gente já viu resumido lá em cima, e o gestor vai dar uma entrevista para a gente semana que vem, tá? Então fica ligado aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder. A gente também faz vários shorts, né, informando ali fatos relevantes, rendimentos, dividendos, enfim. E aqui, para a gente fechar, tá? São as características dos ativos, né? Do Gaioli, que ele vai manter no portfólio, fica em Guarulhos, fica no Rio de Janeiro, né? O principal locatário ali é a Profarma, no bairro de Campo Grande. Contagem, Minas Gerais, ele vai manter, e esse aqui que ele vai dar adeus ao ativo de Goiânia, também tem importantes clientes, né, diga-se de passagem, né, Cargill, Suzano, e é um ativo bom, mas enfim, gestor tendo que renovar aí o portfólio, apostando nesses outros aqui, por fim o Viana no Espírito Santo, tá? Falamos muita coisa aqui, tá? A gente reforçando mais uma vez, a gente já gravou uma entrevista, vamos gravar outra, sempre bom também ouvir da própria cabeça, da própria boca do gestor, quais são ali os próximos passos, tá certo? Então, falamos do LGCP, o relatório gerencial aqui mais atualizado de 2024. Valeu? Grande abraço e não deixa de se inscrever no canal para ir receber as notificações. Fui!